Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, sou especialista em investimentos. Segue lá no Instagram, Escolha Investir Sempre. E estamos de volta comentando o cenário econômico, as notícias quentes de mercado. E temos muito assunto nesse sentido, né? Muita coisa pegando fogo aí, muitos recordes sendo quebrados recentemente. Mas o que ainda é constante é o ceticismo dos economistas, né? Vamos para o quarto aniversário de ceticismo e para o quarto, talvez, aí, ano seguido de rompimentos, surpresas, né, nas previsões econômicas. Samuel, como é que você está vendo isso, cara? A gente vai vencer todos os recordes de todas as bolsas, mas não vamos vencer o ceticismo do pessoal? E aí, tudo bem? Prazer novamente estar falando aí junto com a audiência, junto com você, Gabriel. Obrigado aí mais uma vez por estarmos juntos aqui. É um número, de certa maneira, surpresa, né? Você vê as previsões do início de 2023, assim como as previsões do início de 22, assim como as previsões de 20, de 21, todas bem fora aí do que realmente aconteceu. Eu acho que é um descompasso entre os cálculos, né, dos gabinetes e do que acontece na economia real. O que está acontecendo na economia, eu entendo, não está sendo capturado pela metodologia atual. Existem gaps aí que precisa estar sendo renovados para essa captura. Então, aqui no Brasil está sendo um grande exemplo disso, né? Então, se esperava crescer menos que 1 em 2023, e a gente cresceu 2,9 aí nos números do IBGE, que foi divulgado hoje de manhã, um crescimento expressivo, né, para a matriz brasileira, muito impactado por um primeiro trimestre muito bom, principalmente da setor de agropecuária, né, que teve um crescimento de 15%. Então, esse crescimento do primeiro tri, ele praticamente garantiu pela base, né, pela geração e de como transborda isso para outros setores da economia, um crescimento próximo de 3, acabou que foi o que aconteceu. A economia do Brasil forte, tendo uma desinflação, então os prognósticos aí são os melhores possíveis. E 2024, a grande discussão é justamente se vamos, né, se os economistas ou os estudos econômicos vai errar novamente. Então, tudo indica que sim, porque o Focus ele diz que é um crescimento de 1,5 no ano e já começa a pipocar as revisões do crescimento de 2024 vai ser acima de 2. Então, mais um ano aí para esse histórico. E como é que você vê o consumo das famílias? Isso aí é impactado por algumas verticais, vamos dizer assim, né? Teve a definição que manteve, né, o Bolsa Família em R$ 600, isso é um drive que sustenta esse contínuo de aumento dos gastos, né, do consumo das famílias. A taxa de desemprego também ele está num- no número mínimo aí de vários tempos, 7,6 o último número. Então, desemprego caindo, estímulos fiscais acontecendo, né? E desinflação que impacta lá principalmente na base da pirâmide, isso faz com que esse índice, né, o consumo das famílias, ele tenha um importante impacto na geração do PIB e é uma das explicações desse PIB bem forte aí do ano passado. O consumo das famílias aumentou na taxa de mais de 3% ao ano. E aí você vê, né? Nem começou ainda a acelerar a queda da Selic, né? Então a gente teve esse efeito de impacto no consumo com o juro alto ainda, com o juro que estava caindo, mas caindo muito a conta-gotas. E agora finalmente estamos se aproximando de um dígito de juros, né? Ou seja, uma queda relevante dos 13,75 que a gente estava no pico para algo de um dígito, né? Como é que isso pode acelerar mais ainda esse consumo, essa aceleração? Vai dar rebote de inflação ou a ociosidade vai absorver essa eventual demanda e a gente vai conseguir crescer sem inflação? Cara, acho que o caminho brasileiro aí dos próximos 2 anos é crescer, não diria sem inflação, mas com ela no nível de volatilidade bem baixo, sabe? Então, até saiu também essa semana o IPCA 15, PCA, na verdade, PCA, de 0,78, sendo que a previsão do mercado era 0,85, né?
Então, a inflação ela está num ritmo abaixo também das previsões. Acho que tem muito um jogo internacional também nessa inflação, pelo, pelo sistema de comércio exterior que a China hoje é uma exportadora de deflação, então ajuda também os nossos preços internos, essa exportação de deflação da China, além de todas as verticais, né, de tecnologia, de produtividade e tal, que faz com que a gente esteja num momento deflacionário. A inflação do Brasil, cara, acho que ela está bem ancorada ali no 3,5. A nossa meta é 3, então, a priori, você está ancorando no 3,5, mas não deixa de ser dentro da meta, né? Porque tem uma banda, a meta ela tem um alvo e tem uma banda para cima e outra para baixo. Então, ele está ancorado. Tu vê aqui, 2025 está no 3,5, 2026 está no 3,5. Claro que muita coisa pode acontecer na economia mundial, mas as expectativas, que é o drive que comanda esse jogo, né? Elas estão ancoradas em 3,5. Está acima da meta, mas está na meta. Então, está na banda da meta. E até característica da economia brasileira, eu acho que é um número bom, né? Se a gente realmente chegar no 3,5 e ficar com essa inflação comportada nessa taxa, a gente vai destravar bastante investimento, bastante benefícios aí, em termos de orçamento e seguridade. E o ceticismo pode dar lugar a um otimismo. Pois é, o que eu tenho escutado muito falar é que já está na previsão 0,8 de déficit, né, fiscal, né? Então o mercado já meio que fatorou no preço algo como pelo menos 0,8 de déficit aí esperado, mesmo com o ministro e o governo dizendo que vão tentar o déficit zero, né? Enfim, tá essa guerra aí de intenções, mas se a gente tiver uma surpresa positiva, né? Porque assim, todo mundo do mercado aí elogia o Brasil, fala que o Brasil pode ser a bola da vez, só que tem essa espada fiscal em cima da cabeça, né? Então, se a gente, você entende que é possível ter uma surpresa positiva no fiscal e isso incendiar o mercado no sentido de destravar o espírito animal aí dos capitalistas, dos investidores, de gerar mais investimentos, como é que você vê isso? Cara, está exposto a isso, diria hoje mais provável que isso aconteça. Essa dinâmica do aumento do PIB, ela é uma dinâmica que é bem manobrada, vamos dizer assim, pelo grupo de turno aí do governo. Então, eles têm como premissa, até como pressuposto, cara, o aumento do PIB, ele gera aumento de arrecadação, que vai gerar possibilidades, né, de mais gastos, vamos dizer assim. E aí é um sistema que se ele retroalimenta, entendeu? E, de certa maneira, como travou o ritmo do aumento de gastos via arcabouço, a gente está próximo de entrar numa dinâmica bem boa, assim, no sentido de cada vertente retroalimentar uma nova vertente, né? Então, eu acho difícil ser menos que o 0,8, tá? Acho que se fala aí que vai continuar na busca do zero, acho que faz parte da narrativa e do teatro todo, porque eu, se eu sou gestor e falo que não vai ser meta zero, pro financeiro eu diria assim, cara, então por que você está aí, sabe? Então, a meta é zero, continua sendo zero, o mercado já está precificando 0,8, mas e é isso, eu acho que o mercado vem vendo uma realidade mais real em si, mas o governo, eu acho que é papel, tem que mirar mesmo no zero e sem largar de mão que vai ser zero, até porque essa questão do aumento do PIB, ele favorece, né, vir para o zero, porque aí você tem mais arrecadação, você consegue bloquear um recurso ali, outro acolá, e aí você vê aí algumas notícias, algumas situações de bloqueio de verbas de universidades federais, e você vai fazendo essa dinâmica e daqui a pouco você está no 0,5, vai. Aí você pode vender que foi zero. E menos do que o mercado esperava. Então, pô, está fazendo, de certo modo, um bom trabalho. Eu acho que é muito essa briga da narrativa, do drive. Entendo que pode ser 0,8 se o mercado já deu esse, pô, a gente é o financiador disso, a gente entende que se chegar no 0,8 faz sentido, e aí o governo entrega um 0,5, 0,6 ali,
e todo mundo fica feliz, as expectativas ficam ancoradas, a gente não vai dar cavalo de pau em gastos, né? Vai ser uma coisa paulatina, que dê para a estrutura econômica de receita e de despesa do Estado e das empresas se adequarem a esse, vamos dizer, modus operandi mais ameno, né? Sem tanta volatilidade. O Brasil não vai quebrar, né? Temos uma dinâmica responsável das contas públicas, tanto com esquerda quanto com direita, e surfar um novo ciclo de aumento de commodities que pode estar se avizinhando aí por aí. Bom, e falando em ciclos, né, a gente está agora oficialmente na pré-temporada de bolha da AI, né, de bolha da inteligência artificial, né? Então, começou o burburinho, bem devagarzinho, né? Mas é bolha? Será que é bolha? Será que a Nvidia é bolha, né? Enfim, então, ainda está nos sussurros, né? Mas o fato é que a Nvidia vem dando show, né? Vem entregando números avassaladores, né? Assim, estourando o teto de todas as previsões, de todos os itens do balanço, no topo e, na parte baixa do balanço, né? Como eles falam, né? Top and bottom, né? Tanto em receita quanto em lucro líquido, quanto no guidance futuro. Estão dizendo que tem que escolher para quem vão vender, de tão aquecida que está a demanda, né? Então, a Cathie Wood, lá, a gestora do ARK Fund, né, que investe em empresas de tecnologia, disse que estava vendendo a NVIDIA, porque acha que vai ter alguma saturação nessa demanda por chips, mas o mercado parece cada dia mais insaciável pelos chips da NVIDIA. A Apple cancelando seu projeto de carro elétrico para focar mais de 2 mil funcionários totalmente em inteligência artificial. E é isso que a NVIDIA nem lançou os novos modelos ainda de chips, né? Então, e aí? É bolha, não é? É só pré-temporada, ainda vai muito, né? E o mundo já mudou, né? Já está usando inteligência artificial a cada 15 minutos na sua vida. Cara, então, isso realmente é uma euforia, né? E a euforia precede a bolha. A gente está vivendo isso, a gente não é adivinho de futuro, né? A gente só tenta navegar no que vai. Eu, particularmente, estou zerando as posições também dos clientes que têm NVIDIA aqui do meu lado. Na euforia vende, né? Então, estamos fazendo esse movimento. Até veio o cliente e falou, pô, mas subiu mais 20% depois que eu vendi. Então, a grama é verde, né? Do vizinho também é verde, enfim, não perdeu, né? Deixou de ganhar. Mas a gente tem essa finanças comportamentais que manda aí nesse mental nosso. De qualquer maneira, ela tem uma barreira de entrada muito forte, a NVIDIA, ela tem uma posição muito, muito privilegiada nesse momento da indústria, né? Então, ela jogou, fez o trabalho de casa dela lá quando teve o Vale da Desilusão, né? Teve um Vale da Desilusão em IA lá no meio da década passada, né? Ah, não, vai ser IA, boom, Vale da Desilusão. Não, não é agora. Precisa de mais coisa. Aí a NVIDIA veio com a GPU dela e fez competentemente o trabalho que, né, ela, como jogadora dessa indústria, estava exposta e está colhendo os frutos agora. Ela tem essa vantagem muito competitiva em relação a outros concorrentes. Ela está botando, no fim das contas, ela está colocando o preço que ela quer e ainda tem demanda, né? Então, ela está numa posição praticamente monopolística em relação a essas práticas de preço, né? Então, não é monopólio, porque em termos de sistemáticos, não tem barreira de entrada. A barreira de entrada ela é intangível, mas ela está muito na frente. É difícil a gente dizer que é bolha, né? É que nem a gente dizer que a Nasdaq é venda, e ela vem para o 3, ela vem para o 4, não, não, S&P, né? Vem para o 5 e Nasdaq vem para o 20. Se a gente estivesse tomando posição de venda, a gente já tinha quebrado, né? Então, acho que tem elementos para ser bolha, mas até se tornar bolha, vai um longo caminho. Assim, eu acho interessante que quando foi na época da bolha da internet, o mercado estava muito, muito bondoso com os números, né? As empresas podiam dar prejuízo, mas se estava crescendo em número de usuários, enfim, se tinha alguma métrica que estava crescendo exponencialmente, eles ainda tinham uma colher de chá, né? Vai virar em algum momento. Só que no caso da Nvidia, o que a gente vê é que está explodindo
não é números intangíveis, são números de lucro líquido. É a última linha do balanço, né? É a linha mais importante do balanço e com um crescimento absurdo de margem. A margem deles, se não me engano, já está em 78%. Então, assim, é uma margem altíssima e crescente, com um valor agregado altíssimo, né, de cada produto que ela vende, e com o sinal de que a demanda só tende a crescer até onde a vista alcança, né? Então, aí, tecnicamente, por conta da posição, que é uma posição quase que monopolística, ela está tendo, que no livro que eles falam de superlucro. Então, quanto desse 78 é superlucro do que seria a média do mercado, entendeu? Então, ela vai surfando com uma posição privilegiadíssima por ter feito um belo trabalho aí de base e está usufruindo disso agora. Acho que você vê aí uma Apple da vida, começa a direcionar recursos, né? E tanto o recurso humano quanto de grana para, de repente, poder também produzir internamente, aí essa posição ela pode começar a ser bombardeada, mas ela tem uma barreira de entrada forte até chegar no nível de qualidade e potência e tecnologicamente estado da arte que a NVIDIA alcançou, demora para um concorrente. Então, realmente, é aquela coisa. Pode ser bolha mesmo, mas a gente nunca vai saber. Pode ser mesmo, assim, ela ficar lá durante um bom tempo porque ela está usufruindo das condições excepcionais de mercado. Ela trabalhou para isso. É como tu falou, não é ilusão, não é paper, né? Não é PPT. É lucro líquido na veia e aumento de margem a cada trimestre sucedido. Exatamente. E para caminhar para os finalmente, né, temos a ascensão da vingança do Bitcoin, né? O Bitcoin vindo com ódio, com muita fúria, romper sua máxima histórica. Estamos aí nesse exato momento aqui, vou até conferir aqui para dar bem fresquinho, 62.364, 62 mil dólares, 364 o Bitcoin nesse momento e querendo aí, namorando o topo histórico nos 64 mil, né? E pessoal que vinha sendo piada no mercado, né? O Warren Buffett da vida, o JP Morgan, o Jamie Dimon lá do JP Morgan falando mal. E agora a gente vê todo mundo se queimando aí, queimando os dedos, e alguns sendo vingados, né? A BlackRock, se não me engano, colocou o portfólio ideal deles com 85% Bitcoin, né? E o Bitcoin ainda nem rompeu a máxima. Como é que você vê isso? É bolha agora? Ou também tem fundamento com a questão do halving que está chegando? A gente sabe que diminui a capacidade de mineração, então vai diminuir a circulação, né, de novos ativos, novos Bitcoins gerados. Então, e aí? É bolha, não é? Vai muito longe ainda? E qual a sua máxima para esse ano do Bitcoin? Cara, eu não me arrisco nisso, não. Mas eu acho assim, os ativos de risco eles estão aumentando, né? Bolsa do Japão também superou máxima histórica. O DAX alemão também está nesse momento. Nasdaq, S&P, está tudo assim. O Brasil rompeu a máxima histórica, deu uma voltada, mas tem tudo para brigar lá. XP mesmo lançou hoje aí a nova previsão para o final do ano de Ibovespa, que é 149 mil pontos. E é um momento, ao mesmo tempo, de euforia e, por ser de euforia, perigoso, né? Porque realmente os ativos eles estão andando na mesma direção, rompendo máximas históricas. Então, muitas coincidências, né? Entre aspas, acontecendo. Mas o Bitcoin, olhando como um ativo importante aí, entre os 10 de maior valor mercado, de valor de mercado, né? De todos os ativos existentes, tecnicamente ele tem tudo para vir romper a máxima pelo aumento da demanda, pela regulamentação lá que os ETFs poderiam comprar Bitcoin à vista, né? Porque antes poderia só comprar via mercado de futuro. Isso gerou uma demanda, a gente tem aí as gerações mais novas que já começam a ter recursos para investir. Não quer investir em CDB de banco, ele quer investir em moedas digitais, né? Em ativos digitais, vamos dizer assim, não em moedas em si, mas ativos digitais. E o BTC, e o Bitcoin é a grande referência, né? Então, fazendo os paralelos, se indevidos ou não, já antecipo a desculpe, mas é como eu enxergo, tipo, no mundo digital, a gente, na verdade, o mundo caminha para ter os digital twins, né, os gêmeos, né, os gêmeos digitais. Então, a gente já tem um gêmeo digital. Todo mundo já tem um gêmeo digital, a sua persona lá no meio digital. E o dinheiro também vai ter isso.
Então, por que não dizer que o dólar é o gênio do dólar no mundo digital é o Bitcoin, né? Então, ele caminha e já está mais de 1 trilhão de valor de mercado, e se ele for para 1 milhão de dólares, o quanto ele vai, né, ser a referência desses outros ecossistemas. Então, eu acompanho muitas previsões, eu acredito que chegue no 100K, pode ser um excelente número de referência, né? E eu acredito que ele pode chegar a 1 milhão também, principalmente depois desse halving aí no processo de bull market de 2 anos. Acho que não é para agora, mas 100 mil, eu acho que depois do halving tem muita probabilidade de chegar. E aí, quando tiver nos 100 mil, é como isso vira referência, como os grandes players eles travam a volatilidade nesse nível, né? Porque aí você consegue ter algo que não é tão volátil. E, pô, o Bitcoin há 3 semanas atrás estava em 42 mil. Ele aumentou 50% em 20 dias. Isso para as transações gera muita volatilidade, né? Então, imagine você começar a referenciar os contratos de exportação e exportação de comida, que hoje está em dólar, no meio, né, como Fiat Money, começar a referenciar no Bitcoin, e o Bitcoin tem essa volatilidade, você meio que afasta os negócios reais. Então, acho que a gente está nesse processo, mas acredito que Bitcoin é o ativo digital que vai espelhar as relações internacionais que hoje está em Fiat Money e dólar. É o Bitcoin e acredito que 100K é um número bom aí para ele chegar. É isso aí, vamos ver, né? Vamos ver se a onda vai seguir, né? Ou se vai morrer na praia depois que rapelaram muitas sardinhas. É, total. Isso tem um jogo aí especulativo também, né? É, exatamente. Mas é isso, pessoal. Então vamos ficando por aqui. Mais uma semana então de recordes, de oportunidades, né? Muitas bolsas mundiais aí nos seus topos históricos. E a gente sabe, né, que o melhor momento para você comprar em tese é no rompimento de um topo histórico, né? Em tese você não tem nenhuma barreira, né, existente como referência. Então o centro da tese é essa, né? Que você Mar pode ir, aberto. né, até achar uma nova resistência. Então estar comprado nesses momentos em geral é interessante, mas é difícil, né? Porque você está pagando caro, você está pagando justamente o preço mais caro da história, né? Então você pode ser o cara que chegou para apagar a luz e terminar a festa, né? Por isso é um Então é isso. momento perigoso, né? É um momento de euforia. A euforia, ela denota aí alguns cuidados e é aquela coisa, né? É o primeiro passo para ser mal sucedido, porque é comprar topo. Então, muito cuidado. Mas olhando para trás, quem diz que isso pode ser o topo, né? Então, tem essa dinâmica das finanças comportamentais, mas é o que o Gabriel falou. Existe uma tese de que um dos melhores momentos para compra é justamente no rompimento de topo histórico. É isso, pessoal. Então vamos ficando por aqui. Samuelzão, suas últimas palavras aí para despedir do pessoal. Cara, obrigado aí novamente. Eu acho que a economia vai numa linha virtuosa. Eu acho que esse ano a gente, com a inflação ali em torno de 3,5, 4 e um PIB crescendo acima de 2, resolve alguns problemas de riscos de curto prazo, principalmente em relação ao nível de gasto que a gente tem e o estágio de desenvolvimento que a gente tem como país, saindo do ceticismo e indo para o otimismo. Acho que essa é a grande dinâmica que está acontecendo com o mercado externo. Sair do ceticismo, vir para o otimismo, atiçar lá os espíritos animais, né, que você bem comentou no início, e realmente a gente ter aí um período de virtuoso na economia brasileira de crescimento e inflação baixa. Obrigado aí. É isso, pessoal. Então vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau, valeu!